Amados, eu gostaria de lhe convidar a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no Salmo de número 127. Livro dos Salmos, no Salmo de número 127. Um salmo conhecido, um salmo simples, mas profundo ao mesmo tempo. Mesmo assentados, peço que os amados acompanhem atentamente a leitura do texto. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém, queridos. Vamos orar mais uma vez. Bendito Pai, nós exaltamos o Teu nome e suplicamos, Senhor, que o Senhor seja servido em edificar a vida da Tua igreja reunida aqui nessa noite, assim como o Senhor já tem feito desde o início desse culto. Que nesse momento, Pai, o Teu Santo Espírito, ajude-nos, Senhor, iluminando nossos olhos para compreendermos as riquezas da Tua glória. Ó Deus, fala conosco. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, o salmo que nós acabamos de ler, ele faz parte de uma coletânea de salmos dentro do Saltério. Há uma coletânea chamada Cânticos de Romagem. É uma coletânea de 15 cânticos, de 15 salmos, que vai do Salmo 120 até o Salmo de número 134. Esses salmos, eles eram entoados pelo povo de Deus quando em obediência a uma ordem do Senhor, conforme Deuteronômio, o capítulo 19, versículo 19. O povo, no mínimo, uma vez ao ano, se dirigia até Jerusalém, até o Monte Sião, a fim de adorar ao Senhor. As famílias saíam de suas cidades, de toda a região da Palestina, a fim de prestar culto ao Senhor, no mínimo, uma vez no ano. E esses salmos, eles são salmos que expressam o sentimento do povo ao longo dessa caminhada. São salmos que falam sobre alegria, tristeza, auxílio do Senhor, fala sobre esperança. E esses salmos, eles se aplicam muito bem à nossa vida, porque a semelhança dos peregrinos que caminhavam para Jerusalém, nós também caminhamos para Jerusalém. Não uma Jerusalém geográfica, como era o caso, mas a Jerusalém celestial. Há um autor chamado Stuart Iuli, que ele vai dizer que, Stephen Iuli, que ele vai dizer que os salmos, ele nos guiam por caminhos que glorificam a Deus, por emoções que magnificam a Deus e pensamentos que honram a Deus. De fato, os salmos, eles têm esse propósito: conduzir o homem, junto com toda a Escritura, à glória do Senhor. Nós podemos deduzir que o autor desse salmo é Salomão. Nós vimos aqui num subtítulo, Salmo de Salomão. Os comentaristas e estudiosos desse salmo, eles vão atribuir, de fato, esse salmo a Salomão, porque no versículo 2, nós vemos que ele vai dizer assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Essa palavra amado, no hebraico, ela dá origem à palavra Jededias, que foi o primeiro nome de Salomão. E à luz desse termo, os estudiosos vão dizer que, de fato, esse salmo aqui, ele é de composição de Salomão, especialmente no período em que Salomão estava construindo o templo. Sabemos que Salomão, ele foi responsável por erguer o templo do Senhor. Ele foi aquele a quem Deus instruiu para a construção da casa do Senhor, lugar de adoração. Só que
Um tempo depois, ou muito tempo depois, melhor dizendo, esse salmo ele foi adicionado aos salmos que fazem parte dessa coletânea, aos cânticos de romagem, aos cânticos de peregrinação, enquanto o povo caminhava então para Jerusalém. Só que esse salmo, ele também é e faz parte de um contexto de quando o povo retornava do cativeiro babilônico para Jerusalém. A questão é que esse salmo ele vai fazer parte de da história do povo de Deus durante um longo período. E quando o povo de Deus ele retornaram do cativeiro babilônico, 70 anos vivendo debaixo de escravidão, eles encontraram Jerusalém debaixo de ruína. Eles encontraram o templo destruído. Eles encontraram ali povos que não mais desejavam eles ali, como os samaritanos, como os amonitas, os moabitas, que não queriam que eles edificassem, ou melhor dizendo, reedificassem a cidade, nem tampouco reedificassem o templo de Jerusalém. E esse salmo, então, ele é adaptado justamente para essa ocasião, aonde vai apresentar os sentimentos do judeu temente a Deus, de um judeu piedoso, que ele gostaria de reconstruir a cidade, que ele gostaria de reconstruir o templo, mas ele está encontrando muitas dificuldades para isso, e a tese é: sem Deus não é possível fazer absolutamente nada. Esse salmo ele vai deixar muito bem isso, claro isso, amados irmãos, que sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos ter êxito em nossos planos. Sem a ajuda de Deus, nós não temos êxito em nossos projetos. E esse era o sentimento do salmista. Ele vê aquela situação, depois de 70 anos, voltando para a sua terra, ele olha para aquele lugar e ele vê assim: nós dependemos totalmente da providência de Deus. Se Deus não estiver conosco, de fato, todo o nosso trabalho será em vão. Todo o nosso trabalho ele será fútil. Nada do que fizermos nessa vida vai ter qualquer tipo de resultado, se Deus não estiver conosco. À luz disso, eu gostaria de, nessa noite, amados irmãos, meditar sobre o tema confiando na providência divina. Confiando na providência divina. Pois os ensinamentos desse salmo, eles se aplicam muito bem às nossas vidas, ao nosso contexto familiar, ao nosso trabalho, aos nossos relacionamentos, à nossa vida na igreja ou em qualquer outra esfera. Nós também entendemos e defendemos a mesma tese. Se Deus não estiver conosco, todo o nosso trabalho ele é em vão. Se Deus não estiver com sua mão poderosa, guiando e guardando e orientando as nossas vidas, de nada vai adiantar o nosso esforço. E eu gostaria então que você observasse que no versículo 1 o salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Perceba que o autor ele vai colocar aqui duas cláusulas, certo? Condicionais, mostrando que se os nossos esforços não estiverem diante do trono da graça do Senhor, se eles estiverem desprovidos de qualquer favor de Deus, nada vai adiantar. É justamente quando ele diz: se o Senhor não edificar a casa, e se o Senhor não guardar a cidade. E eu gostaria que você observasse, em primeiro lugar, essa primeira cláusula, quando o autor diz: se o Senhor não edificar a casa. Como havia dito, é muito possível que esse texto aqui venha do período em que Salomão era rei, em que Salomão ergueu o templo do Senhor. Quando nós olhamos à luz de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, ali a palavra do Senhor nos diz que no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no 7º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Essa expressão edificar, o verbo edificar, ele dá a ideia de uma construção, de estabelecer algo permanente. Mas ele também dá a ideia de algo que não só é fixo, mas é algo que está
em contínuo crescimento, em contínua edificação. É como se o salmista dissesse assim: se Deus não nos sustentar todos os dias da nossa vida, de nada adiantará nosso trabalho. Não adianta se Deus só nos der o pão no dia de hoje, se só no dia de hoje nós provarmos um pouco da graça do Senhor. Nós dependemos todos os dias. E a ideia do verbo edificar aqui é justamente essa. É um Deus, o Deus de Israel, por isso que a palavra Senhor está em letras maiúsculas, mostrando e falando e apontando para o Deus pactual, para o Deus que não há ninguém comparado a Ele. Esse é o Deus que edifica. Esse é o Deus que não somente, amado irmão, no dia de hoje, Ele guarda e sustenta, mas Ele faz isso todos os dias. Aqui há uma referência para uma doutrina muito preciosa, a doutrina da perseverança dos santos. Essa doutrina, ela vai nos mostrar que em Cristo Jesus, eu e você somos guardados, sustentados e amados por Deus todos os dias da nossa vida. É assim que Deus edifica a minha vida e a sua vida continuamente. É Deus quem sustenta a minha vida e a sua vida. É Deus quem guarda os nossos pés, porque no que depende de nós, nós falharíamos e falharíamos em amar a Deus, em adorar ao Senhor, ou em fazer em qualquer outra obra que tivesse o objetivo de glorificar a Deus. Mas essa expressão, Deus não edificar, ela também pode significar três coisas. Primeiro, ela pode apontar para um projeto que não chega ao fim. Eu não sei se você já começou a realizar um projeto e por conta do recurso, você teve que desistir. Às vezes por conta da saúde, não permitiu mais que você desse continuidade. Às vezes o tempo chegou, Deus lhe chamou antes de que o projeto fosse concluído. Mas há um segundo significado. Não edificar a casa pode significar alguém que concluiu a construção de um edifício, a construção de um lar, realizou o seu projeto, mas ele não vai poder desfrutar daquilo. Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, no capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz assim: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho coma. Também isso é vaidade e grave aflição. Salomão está falando sobre aqueles casos em que você vai ver, e talvez até dentro da nossa família, de alguém que construiu um império, realizou muitos sonhos, mas o dia dele chegou e quem vai desfrutar daquilo são os filhos, são os parentes. Por fim, não edificar a casa pode também apontar para o fato de alguém que anda sozinho sem Deus. Alguém que não anda firme na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Alguém que anda à luz do seu próprio conhecimento, das suas próprias verdades. E quando chegar o dia em que Deus o chamar, a palavra do Senhor, Jesus, ele vai utilizar uma ilustração, ele vai contar uma parábola de um grande fazendeiro que construiu os celeiros, encheu os seus celeiros, olhou para aquilo e disse assim: agora a minha alma vai se regalar nisso, vai se alegrar nisso. E o Senhor olha e diz assim: esse homem é um louco, porque hoje pedirão a sua alma, e o que é que você tem para dar? Não edificar a casa nesse sentido significa alguém que, por mais que tenha ganhado o mundo inteiro, pode perder a sua alma. E querido irmão, a pergunta é: como a nossa vida, como a nossa casa, ela pode ser edificada? Como o nosso lar ele pode ser edificado?
A própria Escritura, ela nos mostra isso. Em 1 Reis, capítulo 6, a palavra do Senhor nos diz: se andares nos meus estatutos, e se executares os meus juízos, se guardares os meus mandamentos, andando neles, cumprirei a minha palavra, habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Como é que a minha vida e a sua vida pode ser edificada? O Senhor nos diz: se andarmos nos seus estatutos, se executarmos os seus juízos, se guardarmos os seus mandamentos, se andarmos na palavra do Senhor, Deus promete que irá nos sustentar. Deus promete que irá nos guardar. Deus promete que irá nos amar e nos proteger todos os dias da nossa vida. Ele promete que estará também em nosso meio. Mas, amados irmãos, pertencendo ainda a essa primeira cláusula do versículo 1, está o versículo 2. Quando no versículo 2 ele diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. E aqui nós precisamos lembrar do fato de que a sociedade de Israel era uma sociedade agrícola. Era uma sociedade de pessoas que dependiam da agricultura, de acordar cedo, de plantar. E esse salmo, especialmente esse versículo, ele vai nos mostrar que, e nós sabemos disso, que toda colheita depende do ciclo anual de chuvas, de uma boa estação, de sol, de ficar livre de qualquer peste, de qualquer praga. E aqui esse salmo, ele nos mostra que, a despeito de todo o trabalho que o agricultor tem, ele não pode esquecer de um fato: ele depende de Deus. Ele depende de que Deus faça a semente germinar, a semente crescer. E é interessante porque esse salmo, ele nos diz assim que Deus faz isso enquanto dormimos. Observe, porque ele diz assim: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Ninguém que acorda cedo demais gosta de dormir tarde demais. Mas o salmista diz assim: de nada vai adiantar. Se você viver na loucura do trabalho, viver em função do trabalho, viver querendo trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar, quando na realidade é somente Deus, é de suas mãos poderosas que Ele concede o nosso sustento. De nada vai adiantar se todo o seu tempo, se toda a sua vida for dedicado ao trabalho. E observe então, porque ele diz assim: aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Nesse sentido, Salomão, ele nos convida, amados irmãos, assim descansar na providência do Senhor. Talvez você possa dizer assim: qual é o ganho que eu vou ter no trabalho se eu estiver dormindo? E aqui, Salomão, a Escritura nos mostra que o sono, o descanso que nós temos e devemos ter, é uma prova santa de que nós confiamos na providência divina. Quando nós dormirmos, quando nós deitamos, quando nós descansamos, é porque nós confiamos que Deus há de prover o sustento. É porque nós confiamos e nós sabemos que de nada adiantará, inútil será se você viver em função do trabalho, achando que tudo depende do seu braço. É isso que Salomão diz: inútil vos será se você fizer todo esse trabalho. Observe que em nenhum momento a Escritura vai dizer assim: pare de trabalhar e agora viva dormindo. Até porque em Provérbios, Salomão ele vai condenar a preguiça, ele vai dizer assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ele não está nos isentando de trabalhar, mas ele está dizendo que a sua confiança não deve estar num trabalho. A sua confiança deve estar em Deus. A sua dependência deve estar naquele que lhe dá condição de trabalho, aquele que lhe dá saúde, aquele que lhe dá uma família, aquele que lhe dá um lar. Esse é o Deus da providência. Ele é o Deus que não falha com seus filhos.
Mas há uma segunda verdade, amados irmãos, que esse salmo ele nos apresenta sobre confiar na providência divina. E em segundo lugar, ele vai nos mostrar que nós podemos confiar na providência divina, porque Deus, ele é o guarda das nossas vidas. Deus, ele é o guarda que nos livra de todo mal. E observe a segunda cláusula, no versículo 1, ele vai dizer assim: se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vale lembrarmos aqui que na época do retorno do cativeiro, o povo de Deus estava tentando reconstruir os muros de Jerusalém. E quando nós olhamos, por exemplo, à luz do capítulo 24 de Neemias, Neemias que foi um líder que Deus levantou, nós vamos ver que naquele momento em que o povo estava tentando levantar os muros de Jerusalém, e os outros povos vinham e ameaçavam ao povo de Deus, Neemias ele conclama e ele convoca que as famílias mandem seus integrantes, seus membros para vigiar as cidades. Mas também ele vai dar uma ordem de que trabalhem com uma pá na mão e com uma espada na outra. Mas a máxima das escrituras é: de nada vai adiantar todo o nosso trabalho, toda a nossa preocupação, se Deus não nos guardar do mal. De nada vai adiantar permanecermos a noite acordado para nos livrar de qualquer mal, se Deus não nos guardar. Por que isso? Porque Deus, amados irmãos, é o Deus que nos livra das circunstâncias. Deus é o Deus que nos livra daquilo que nós não conseguimos nos livrar. De tempestades, de doenças, de enfermidades, de crises que vêm dentro do relacionamento. E tantas outras coisas que acontecem, as quais eu e você não controlamos. As quais, por mais que eu e você tentamos ter tudo muito programado, muito organizado, mas quando pensa que não, vem uma enfermidade. Quando pensa que não, vem um luto. Vem uma catástrofe. Nós vimos há um tempo atrás, no estado de Minas Gerais, que algumas barragens de rejeitos, elas se romperam, trazendo uma catástrofe ambiental sem escala. Mas não somente isso. Foi um evento que ceifou várias vidas. Empresas que haviam sido avisadas sobre a possibilidade daquelas barragens serem rompidas, procuraram ter alguns cuidados. Mesmo assim, não tiveram como evitar aquele desastre. Assim também é a nossa vida. Nós procuramos ter zelo e cuidado. Nós compramos cadeado para a nossa casa, nós colocamos o carro no seguro, nós fazemos uma vistoria, uma revisão no carro antes de viajar, nós colocamos alarme em tudo que nós podemos colocar. Mas se Deus não guardar durante o trajeto de uma viagem, se Deus não proteger a sua vida, se Deus não guardar os seus passos da sua casa até o trabalho, de nada vai adiantar os nossos esforços. E eu volto a dizer que em nenhum momento a Escritura está dizendo que você não deve ser precavido. Você não deve deixar de fazer um seguro no seu carro. Você não deve deixar de certificar que sua porta está fechada. Mas, acima de tudo, você não deve deixar de se certificar que o seu coração confia em Deus. Porque não é uma fechadura de uma casa, não é um seguro de um carro que vai lhe livrar do mal. É Deus quem faz isso. É Deus quem guarda a nossa vida. É Deus quem livra a mim e a você do mal. Mas há um mal maior que Deus nos livra. E quando nós olhamos o Salmo 121, ali o salmista vai dizer assim: Deus livrará a nossa alma do mal. Veja, em nenhum momento as Escrituras Sagradas dirá que porque você é crente no Senhor Jesus Cristo, nada de mal vai lhe acontecer. Vai acontecer, amados. Nós somos pecadores. Nós vivemos em um mundo que está sofrendo as chagas, a consequência do nosso pecado. Sabemos que um dia
haveremos todos nós de falecermos. Sabemos que passamos por dificuldades em todas as nossas áreas, mas há uma promessa na Escritura de que Deus livrará a minha alma e a sua alma do mal maior, que é uma eternidade sem Deus, que é uma eternidade sem Cristo. Essa é a promessa nas Escrituras, de que por mais que nós possamos passar por dificuldade nessa vida, Deus, em Cristo Jesus, não permitirá que aqueles que creram piedosamente em Cristo vejam a segunda morte. Eles passarão da morte para a vida eterna. Mas há uma segunda maneira aqui pela qual Deus ele promete que cuidará e protegerá o seu povo. Está especialmente do versículo 3 ao 5, quando ele diz assim, isso está ligado à segunda cláusula que nós lemos no primeiro versículo. E ele diz, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Feliz um homem que enche como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz um homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Talvez você ligue esse salmo e diga assim, ele está falando de outra coisa agora. No início ele falou sobre guardar a casa, edificar a cidade, guardar a casa, mas agora ele está falando sobre outro assunto. Preciso lhe dizer que o salmista aqui está falando sobre como Deus protege a vida do seu povo. Veja que quando o povo retorna do cativeiro babilônico, 70 anos são 7 décadas, são 7 gerações. As famílias se dispersaram, muitos morreram, muitos filhos já não voltaram mais para casa. As famílias vieram em partes, em pedaços. E a casa e a cidade, e nós vemos aqui no texto, uma das maneiras de haver proteção ali, era por intermédio dos filhos. E Deus aqui então, ele diz o seguinte, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. 3 verdades que o autor bíblico vai falar sobre os filhos. Eles são uma herança. Herança é aquilo que você recebe por algo que você não trabalhou. Herança é algo que você recebe de um esforço que você não fez. Via de regra, dos pais, de um parente, algo assim do tipo. Os filhos nós recebemos como um presente de Deus. É Ele quem nos dá. Mas ele diz que os filhos, eles são fruto. A ideia de fruto é de delícias, de contentamento. Os filhos, eles trazem alegria ao coração dos pais. Mas ele também diz que os filhos, eles são um galardão do Senhor. Filhos são recompensas de Deus. E no antigo Israel, para os pais, para qualquer cidadão, não existia previdência social. Não existia aposentadoria. Não existia plano de saúde. Qual era a garantia que os pais tinham de que quando chegassem na idade adulta, eles estariam protegidos? Eram os filhos. Era a certeza de que os filhos cuidariam dos seus pais, sustentariam os seus pais. É bem verdade, amados irmãos, que parece que à medida em que os dias passam, nós estamos cada vez mais distantes dessa realidade. De filhos que, quando os pais começam a chegar na idade mais avançada, os abandonam, deixam de amar, deixam de cuidar, deixam de estar perto. Eu lembro uma pregação que eu vi certa vez do pastor Jeremias Pereira, e eu gosto muito de ouvi-lo. E ele disse assim, você vai visitar seu pai, sua mãe, leve um balde de tinta, que você aproveita lá e pinta a casa deles lá, vá lá, dê uma força, cuide deles, faça algo para os seus pais, que deram a vida por você. Há garantia aqui de que os pais viveriam a última fase da sua vida, era de que os filhos estariam presentes. Era de que os filhos estariam perto. E o texto ele vai nos apontar e vai nos mostrar a cena de um homem que está sendo convidado à porta da cidade
Porque na porta da cidade era um lugar de julgamento, era um lugar de tribunal, e esse homem estava sendo convocado por inimigos, ele estava sendo ameaçado por eles. A questão é que esse homem, ele tinha filhos, e esses filhos eles são descritos como flechas na mão de um guerreiro. Eu não faço a mínima ideia quantas flechas são necessárias para encher uma aljava, mas a ideia aqui é, esse homem, ele tinha filhos suficiente para cuidar deles, a tal ponto de que quando ele chegasse na porta da cidade, a fim de que os seus inimigos viessem a pleitear contra ele, ele não seria envergonhado, porque os filhos dele estariam ali presentes, cuidando dele. É bem verdade, queridos irmãos, que os filhos falham nisso. Muitos filhos falham nisso. Mas há um filho que não falha. Há um filho que não falhou em cuidar do seu povo. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele disse aos seus discípulos: eu irei para a casa do Pai, vou preparar lugar e eu voltarei para buscar vocês. E lá estaremos para sempre. As Escrituras vão apontar o Cristo que é vencedor sobre a morte. O Cristo que é vencedor contra o inimigo das nossas almas. O Cristo que venceu toda a nossa condenação. O Cristo que trouxe libertação para nossas almas. O Cristo que bradou, dizendo: está consumado. Não há mais nada a ser feito. A obra da remissão dos pecados, do perdão do pecado, da salvação, está completa. Esse é o verdadeiro filho que cuida de cada um de nós. Esse é o verdadeiro filho que garante a vitória para mim, para você. Esse é o verdadeiro filho que não nos envergonhará. Esse é o verdadeiro filho que pleiteou as nossas batalhas. Esse é o verdadeiro filho que guerreou as nossas lutas. Esse é o verdadeiro filho que nos fez mais que vencedores. E o nome dele é Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. É em Cristo, amado irmão, que eu e você devemos aguardar confiadamente e ver nele a providência de Deus para a nossa vida. É em Cristo que nós somos amparados. É em Cristo que nós somos amados. É em Cristo que nós somos sustentados. É em Cristo que nós somos protegidos todos os dias da nossa vida. É em Cristo que nós encontramos a esperança da vida eterna. É em Cristo que nós somos consolados das mais profundas dores do nosso coração. É em Cristo que nós temos a esperança de que, quando Deus nos chamar, abriremos os nossos olhos na mansão celestial. E ali João diz que nós teremos Deus por Pai, e Ele nos terá por Filho. E enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor nem pranto, porque as coisas se passaram e tudo se fez novo. É em Cristo, amado irmão. É em Cristo que nós vemos a providência de Deus agindo poderosamente na minha vida e na sua vida. Portanto, amados, esse salmo, ele chama a nossa atenção nessa noite para aprendermos sim sobre a soberania e a providência de Deus. Entendermos que Deus, ele reina absoluto sobre tudo e sobre todos. Que Ele é o Senhor da história, que Ele é quem edifica a casa, que Ele é quem guarda a cidade, que Ele é quem dá alimento, que Ele é quem dá filhos, que Ele é quem dá a família. Que é em Deus também, amados irmãos, que nós vemos que nossos esforços, eles são inúteis, mas louvado seja Deus, que nele nós temos força, nele nós encontramos abrigo. Nele nós somos, sim, mais que vencedores. Nele o nosso trabalho não é em vão, porque confiamos em seu santo nome. Confiamos em seu poderoso nome. Mas também esse salmo, ele nos mostra, queridos irmãos, que nós devemos depender totalmente de Deus, somente dele. Eu não sei, amado, em que você tem depositado a sua confiança.
Às vezes nós colocamos a nossa confiança no dinheiro, na reputação, às vezes na família. Todas essas coisas são passageiras, por melhor que possam ser. Haverá um dia, aos filhos que estão aqui, você não vai ter mais seus pais ao seu lado. Haverá um dia, aos casais que estão aqui, que seu cônjuge não estará mais ali. Haverá um dia que o seu pastor não estará mais aqui, que o conselho dessa igreja não estará mais aqui. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma promessa. E somente Ele pôde fazer e cumprir essa promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que você possa depositar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé. Louvado seja Deus por essa palavra maravilhosa. Bendito seja teu nome, Senhor. Tu és o guarda de Israel, tu és o guarda da igreja. Tu és aquele que provê todas as nossas necessidades e tem cuidado de nossa vida de maneira sobrenatural. Não há uma manhã sequer que nós não venhamos contemplar misericórdia renovada, graça concedida, presença garantida na nossa vida. Nós louvamos ao Senhor por isso. Louvamos ao Senhor por esta palavra que acabamos de receber da tua parte, pelo consolo, pelo fortalecimento, pela lembrança daquilo que o Senhor é nas nossas vidas e faz. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos, sobretudo, pela vida do teu filho, aquele que de maneira especial cuida de nós, zela por cada um de nós, morreu na cruz do Calvário por nós, mesmo sem sermos merecedores, e ele não nos abandona, e nós louvamos ao Senhor por isso. Ó Deus amado, aplica esta palavra, aplica em nosso coração, que o teu Santo Espírito possa trazer aplicação, mudança, consolo, esperança, que o teu Santo Espírito, de acordo com a necessidade de cada um, venha fazer essa palavra germinar, crescer, florescer, frutificar para o louvor de tua glória. Nós oramos, nós te damos graças em nome de Cristo. Amém e amém.